primeira edição em janeiro, sobre contos de fada. E aí... Microfonia não é minha amiga. E aí a gente teve que suspender um pouquinho, porque várias situations. E nós voltamos agora e nós já temos tema para próximas 2 edições. Então nós voltamos com força total. Então, yay! Que bom! O Clube do Livro acontece mensalmente aqui na Saraiva do Rio Sul. Ele foi criado aqui. E aí o que acontece? Agora ele está acontecendo em várias capitais do Brasil, e isso é muito bacana. E assim, eu meio que sei, sinto muito se vocês não são cariocas, mas que o nosso bomba. Então, tipo, a gente está aqui hoje porque vocês vêm. Então, palmas pra vocês, pessoal! Que bom que vocês vêm e continuam vindo, né? Meu nome é Frine Georgakopoulos, tá? É bizarrinho, depois eu soletro pra quem quiser, tá? As crianças se divertem, então é legal, é didático. Eu sou jornalista e desde a primeira edição do Clube do Livro, que já vai fazer esse ano 3 anos, ou 4, já perdi a conta. Acho que são 3, né? Que espetáculo. Eu tenho o privilégio de apresentar, a gente já teve várias pessoas conversando com a gente falou sobre vários temas, e hoje nós temos 3 rapazes muito elegantes, muito maravilhosos da literatura brasileira, então só melhora. Só que os 3 são casados ou têm namorada, tá? Então, por favor, meninas, so sorry, tá? Por que a gente escolheu o tema de hoje, que são jovens brasileiros na literatura pop? Né? Mais ou menos isso, porque é uma frase enorme o tema, eu já não lembro mais qual é. Mas a ideia a gente sempre lê na escola aqueles livros maravilhosos de grandes autores brasileiros e tudo mais. A gente tem aquela coisa de tipo, não, eu vou ler literatura brasileira. Aí você pega Dom Casmurro, Senhora. E aí você fala assim, mas e aí, sábado vamos pra praia? Vamos. Aí eu vou pegar minha Senhora e vou ler na praia. Nada contra, eu amo Senhora, entendeu? Eu adoro Dom Casmurro. Rafael odeia, mas assim, adoro Dom Casmurro, entendeu? Mas o que acontece? É maneiro você ver um brasileiro escrever sobre fantasia. É maneiro você ver um brasileiro escrevendo sobre meninas que tomam vários champanhes depois da escola, porque elas são muito fashion. E é no Rio, não é Gossip Girl, tá? Porque Gossip Girl também é maneiro. E é maneiro ver um brasileiro escrever sobre crianças completamente diferentes, que não seriam mega amigas na escola, e elas se tornam uma turma para se virar numa situação para lá de inusitada. E isso é muito legal também. E melhor ainda é que esses brasileiros estão aqui hoje, são da nossa geração. Desculpa, crianças, mas vocês serão os próximos autores, então, e aí pra vocês? Isso. E isso é muito bacana de poder ter essa troca, tá? Estreando, nós temos Marcelo Amaral. Palmas para Marcelo Amaral, pessoal! Ele é o autor do Paladino, Pesadelo Perpétuo, pesado, um espetáculo. E essa capa não é assim, tipo, ai que lindo. Ele desenhou, tá, gente? Olha que coisa fofa. Tem mais aqui. E tem esse personagem que eu acho uma barata aqui embaixo, que é um tamanduá, mais ou menos, com um guarda-chuva pegando chuva, totalmente familiar, que só chove em cima dele, né? Espetáculo. Peraí, senão... E ele tem os personagens que são fofos. Esse é o Paçoca é rei. Depois eu explico porque que o Paçoca é rei, tá? Depois eu falo da pastilha, tá, Vivi? Não se sinta enciumada. Esse é o primeiro livro do Marcelo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E o livro é uma coisa completamente assim, são crianças que moram no Vale Prateado, não é isso? Na cidade do Vale Prateado, estudam no Colégio São João. E eles têm um jornal na escola chamado Página Pirata. E aí são várias crianças, são todas que estão representadas aqui na frente, menos os animais estão na história também, mas eles não... Nenhuma criança se transforma em animal, tá? Eles não estudam na escola. Eles não estudam na escola, tá? E cada um dos personagens, eles têm várias características diferentes. A Pastilha, que é essa ruivinha, que é uma fofa, que é igual a Vivi que está sentada aqui na frente. É igual. Ela é a editora do Página Pirata. Ela é aquela nerd que estuda loucamente, e ela é muito inteligente e tudo mais, show de bola, e ela é toda alérgica, ela tem dor na lombar, ela vive com dor de cabeça. E ela é toda hipocondríaca, assim, é muito maneirinha, sabe? Eu totalmente me identifiquei, uma fofa. E ela tem um algo a mais.
Não tem nada do tipo, ela vê gente morta, ela tem um vampiro que brilha, apaixonado. Não, nada disso. É algo mais maneiraço, entendeu? E diferente. E aí tem vários personagens. Você tem o Paçoca, que é esse que eu falei, que ele é o gordinho. Ele é absurdamente gênio e ele é muito rei. Vocês têm que ler para entender o porquê que ele é muito rei. Ele é muito maravilhoso. E cada um tem um grande... como é que eu vou dizer? Eles têm personalidades diferentes, eles têm histórias de vida diferentes, muito reais, com a nossa, muito condizentes com a nossa realidade. E o legal é que, por mais que todos eles trabalhem na página pirata, você vê que são pessoas muito diferentes uma das outras. Você tem a menina super popular, super fashion, que é a princesa, que ela é totalmente do tipo, sou loura, sou linda, me deixe, né? E você tem o Paçoca, você tem a Pastilha, são todos com P, é fofo. E num devido momento, a escola vai fazer aniversário. E aí fazem uma festa pra escola, a escola tem museu, é uma bacana. E aí uma situação ocorre fora desse mundo mesmo. E essa galerinha toda que simplesmente fazia um jornal da escola junto se torna uma turma mesmo. Os laços de amizade vão além e a galera vira meio que mosqueteiro, um por todos e todos por um, sabe? E aí é aquele momento, sessão da tarde, de uma turma da pesada enfrenta poucas e boas no barulho, sabe? É bem por aí. Mas é muito, muito, muito bacana, a narrativa é uma delícia. E quem, assim, tem mais de 15 anos, eu não vou falar a minha idade, sabe? Quem é da época do quadro negro, de giz? Aí um monte de cabecinha, tipo, e as crianças, o que é isso? Pois é, vai se amarrar, porque lembra muito de quando a gente estava na escola. E quem está na escola agora vai falar, cara, vou chamar meu amigo de Pastilha agora, porque é muito maneiro, é muito bacana. Então esse é o livro do Marcelo, que vai conversar com a gente um pouquinho. Aí nós temos Rafael Dracon. Palmas para o Rafael, pessoas. Um box, aquele assim, nem sou fã, só trouxe um box pra ele assinar pra mim. São dois. Dois, olha lá, que espetáculo, que coisa linda. O Dracon, todo mundo chama ele de Dracon. Eu tenho mania de chamar todo mundo pelo primeiro nome, tá? Mas eu vou tentar acostumar. Escreveu a saga Dragões de Éter. E ele vai ainda além. Ele falou, poxa, já que a gente vai escrever sobre fantasia, né? Vamos escrever sobre fantasia, sobre um mundo completamente diferente. Mesmo. Tá, Nova Éter é muito, muito diferente. Só que ao mesmo tempo eu estava lendo, falei, nossa, que legal, né? Aí tem eras e diferentes e vários reis. E aí do nada eu olhei e falei assim, peraí, mas esse aqui é o Robin Hood. Vamos continuar lendo. Aí eu comecei a ler, aí, não, porque aí eu falei, gente, essa é a Branca de Neve. E isso é muito maneiro, porque ele misturou numa saga completamente original que, assim, eu não sabia o que esperar. Do que, passando as páginas, você não tem como, isso é a jornada do herói, então vai acontecer isso, você meio que escreve. É completamente diferente. E ele faz homenagem a personagens e a situações clássicas e mistura personagens dele, novos no caso, tá? Não é estilo fanfiction, tá, pessoas? É literatura, é maneiro, tá? E ele consegue, dentro da história, fazer um casamento entre o clássico e entre o novo presente e o novo no futuro. Então é uma mistura espetacular, harmoniosa, que eu não sei como ele não se perdeu na quantidade de personagens, tá? Que é uma das minhas perguntas, porque fantasia, eu fico assim, quem é fã de Guerra dos Tronos sabe disso. A quantidade de nome, de reinos e de pessoas, eu fiquei assim, tá rolando uma guerra e todo mundo quer o mesmo assento, pronto, porque é uma loucura, é muita gente, parece do tipo que, nossa, que menina é burra, né, mas é sério, gente, é muita gente, e assim, pra gente ler, a gente volta a página, começa do início, troca uma ideia, imagina pra escrever isso, porque se pra gente seguir, tem que estar muito claro na cabeça do autor, então vamos descobrir do Rafael como é que foi criar Dragões de Éter. E temos o nosso terceiro rapaz, que é o Luiz Eduardo Mato. Por favor, palmas para o Luiz, pessoas. Que ele parou e falou assim, eu sempre escrevi muitos thrillers, que ele trouxe até um aqui pra gente sortear.
Escrevi muitos livros sérios, escrevi livros para criança também. Então agora eu vou para jovens, desculpa. Para jovens, desculpa. E agora eu vou para um lugar muito diferente, aonde poucos foram, e num universo muito, muito difícil. A cabeça feminina. É bizarro, porque se a gente não sabe o que é, como é que eles vão saber, né? Aí ele escreveu As Bem Resolvidas, com um ponto de interrogação que eu acho que é As Bem Resolvidas. Quem manda aqui sou eu, né? Aquela coisa. Porque a gente sempre fala assim, tô linda, né? Eu gosto disso. Não gosto? Então é bem, a gente vive de 500 perguntas. E ele entra num chick lit totalmente estilo Gossip Girl, só que no Rio de Janeiro. Em lugares fictícios, mas nem tanto. E eu quero saber o seguinte, porque tem várias meninas diferentes também. Você tem menina barraqueira, você tem menina mandona, você tem menina apaixonada, você tem o novo gatinho que entra na escola. Por enquanto tem 2 gatinhos, mas eles não estão atrás da mesma gatinha, tá? Então, porque sempre tem 2 gatinhos na história. E é um look completamente diferente. Então eu quero também saber como é que foi criar e entender esse universo adolescente feminino. Porque pior do que entender mulher é entender mulher na adolescência, né? Porque aí mesmo que a gente não faz ideia do que a gente quer na vida. Então aliás, assim, contar um pouquinho da história das Bem Resolvidas. É um grupo de amigas que são muito figuras. Uma me irrita profundamente, depois eu te conto quem é. Eu gosto da Cris. Cris é maneira. Eu gosto da Cris. A Cris é maneira. Mas a Cris é solteira. Ainda. Oba! Spoiler! Mas ela é exigente demais, né? Vai ser difícil para ela encontrar. A Cris é igualzinha a mim. Eu muito exigente. Ela é muito maneira. São 3 meninas. É a Cris, a Isa E a Alê. A Alê. A Alê é espetacular também. Eu não quero contar muito, porque senão vocês vão saber demais. É muito maneiro descobrir. São 3 meninas que são super amigas, empolgadíssimas, não sei o que, fazendo aquelas coisas assim. O gatinho novo chegou, vamos fazer uma festa pra conhecer. Bem pop. E aí tem uma, que é a Bu, que é a Bruna Campelo, não é isso? Não, né? Bruna Matilde Campelo. Matilde Campelo da Silva, porque o Matilde é importante, tá? E ela não é maneira. Mas ela não é maneira do tipo assim, vou tacar ela na frente de um ônibus. Assim, tá? Então é bem bacana o livro. E termina, eu já liguei, assim que acabou, eu mandei e-mail pra ele, tipo, que maneiro, Liz, acabei de ler. Então, e o 2 sai quando? Porque agora eu quero saber qual é, o que vai rolar. Vai sair em julho. E vai sair em julho. Yay! Então eu queria conversar um pouquinho, vou fazer algumas perguntinhas pra eles, aí eu vou abrir pra vocês perguntarem o que vocês quiserem no momento decente, tá? Primeiro eu queria saber o seguinte, do Marcelo, que é o primeiro livro que ele escreve. Quanto tempo demorou pra ser escrito, Marcelo? 5 anos. Foram 5 anos. Então, para todo mundo que acaba no livro em um mês, não. Foram 5 anos. Agora eu quero que você me conte como é que foi a jornada de escrever até aqui. Como é que você criou esse universo do Página Pirata? Na verdade, foram várias tentativas até chegar no que é o livro hoje, né? Ele começou... queria fazer um quadrinho, uma história em quadrinhos, fazer um livro infantil. Até a história foi mudando, os personagens nasceram para um livro infantil, alguns deles, a Pastilha, o Piolho principalmente, para uma outra história. Eu até brinquei numa entrevista que eu dei que os personagens meio que falaram comigo, falando, não, a gente quer estar numa outra história, entendeu? A gente quer estar numa história maior, assim, uma grande aventura, né? E à medida que a história foi sendo desenvolvida, vendo na minha cabeça, assim, eu queria escrever muito, assim, você não falou, mas tem muito a ver com sonhos e pesadelos, né? A história, assim, essa fantasia, né, que está no livro, ela, justamente por ser sonhos e pesadelos, existe a coisa do limite da imaginação, entendeu? E eu, na minha adolescência, eu tinha muito essa questão de... Tinha pesadelos, tinha sonhos, e ficava muito impressionado com isso. A Pastilha, ela tem uma coisa de, tipo, muito da inspiração que vem para ela escrever no jornalzinho, ela tem durante o sonho. Ou seja, ela sonha com uma coisa, eu quero escrever sobre isso, ela acorda, toma nota daquilo, e eu mesmo fazia muito isso.
de ter essa disciplina de escrever e anotar. E aí, Vivi levantou o dedo. Muita gente tem essa, já conversei com outras pessoas que também têm essa disciplina. E a história começou, eu quero falar uma história sobre isso, sobre sonhos, pesadelos, com criança, com jovens, assim, eu sempre gostei muito, eu falo, né, que uma das referências é Goonies, Caverna do Dragão, são histórias protagonizadas por adolescentes, por jovens, e eu achava um universo muito legal, eu queria escrever sobre isso. E 5 anos, por que durou 5 anos? É porque é escrever na hora que dá, né? Não dá, assim, não tem como, você trabalha, tu tem que pagar as contas, todo mundo faz, então é na hora que dá, ainda por cima ilustrando também, então os meus personagens, eles nasceram muito, a personalidade deles nasceu muito a partir dos desenhos, então eu rabiscava os personagens e falava, essa aqui vai ser ruivinha, com cara de doente, esse aqui vai ter... Vamos pegar um sol, Vivi, tirar esse bronzeado A4, né? Tá estragando o vídeo. Tá comprimido. E eu gosto muito de animais também, então eu queria que a história tivesse personagens que fossem animais também, entendeu? Importantes pra trama, e interagindo com as crianças, etc. E eu misturei tudo isso e deu no que deu, assim, saiu essa aventura, e criei coragem de chegar e mostrar pra alguém, assim, aquilo, você tem um medo, você não sabe, será que as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar, e até a hora que alguém começa a ler o livro, você não sabe, e à medida que a pessoa vai lendo e vai te dando o retorno de que, pô, gostei, isso te tranquiliza muito, entendeu? Então, isso é uma sensação que eu tenho até hoje, cada vez que uma pessoa chega pra mim e fala, pô, li, gostei, é emocionante, assim, sabe? É muito legal pro autor. Show de bola. Agora é o seguinte, teve um monte de gente que você criou, um monte de gente que o Dracon criou. Agora eu quero saber o seguinte, como é que foi criar toda a ideia de Dragões de Éter e não se perder na quantidade de personagem? Antes, posso dar uma boa tarde aqui? Por favor! Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo. É um prazer muito grande estar aqui no Clube do Livro. Eu descobri esse clube tem 3 anos, né? Então, uns 2 anos atrás, eu apresentei esse clube pro Len. Isso, Luiz Eduardo Mata, que as blogueiras chamam ele carinhosamente de Len. E ainda bem... mas ainda bem que ele se chama Luiz, não se chama Neymar, senão ele seria o Nem. E elas não seriam blogueiras, seriam funkeiras. A diferença é grande. Eu tinha pensado nisso. E aí eu apresentei para ele, apresentei para Eduardo Spor, falei pro André Bianco, porque eu sempre apresentei a eles como um local onde há essa democracia, onde as pessoas realmente vêm e falam de livros, e é divertido, porque é comandado pela Frine, que eu realmente falo isso pra todo mundo, eu considero a Frine um fenômeno de comunicação. Eu acho que essa mulher, ela devia estar na MTV, na GNT. Eu também, pessoas de MTV e GNT, é isso aí, tá? Não tenho agente, vocês podem falar diretamente comigo. Tá. E aí... Apoiar. Exato. A Frine também é uma pessoa de muito bom gosto. Eu não sei se vocês sabem, ela é noiva de um Rafael. E aí, ela é uma pessoa extremamente comunicativa. O único problema da Frine, para uma pessoa comunicativa, é algo que ela não teve culpa, mas é o sobrenome dela. É uma coisa triste até para uma pessoa tão comunicativa desse jeito. Vocês escutaram o sobrenome dela? Frine Georgiopoulos. Parece o nome do monstro do Jaspion, sabe? Nem o noivo dela consegue falar essa porra até hoje. Se você pegar as pessoas que vieram aqui hoje, elas falam assim: ah, vamos lá hoje vai ter o Rafael Dracon, hoje vai ter o Marcelo Amaral, vai ter o Luiz Eduardo Mata. Ou Len, né? E vai ser mediado pela Frine. Mas agora tá cheio, o sobrenome dela estão nos jornais todos os dias. A crise na Grécia. Poulos no final. Mas eu não sou uma pessoa em crise. Tá. Se você falar o sobrenome dela, o nome dela inteiro, você fica Frine Georgiopoulos, faz uma maldição do Supernatural, sabe? Se você fala isso 3 vezes, os irmãos Winchester aparecem na tua casa. Falem o nome, meninas, 3 vezes, por favor. Eu vou ficar falando, fazer aquela escova e falo o nome 3 vezes, assim. Só de dar nada.
E aí hoje estamos aqui também acompanhados. Marcelo Amaral, ele conseguiu um feito. Quanto tempo tem que o livro lançou, Marcelo? Um mês. Ele lançou o livro há um mês. E a Frine conhece todos os personagens. Ela leu esse livro. Eu estou tentando fazer a Frine ler o meu livro faz 3 anos. Eu li, mas eu li o segundo. Isso, porque eu aceitei participar, por isso que eu aceitei participar também. Eu li. Era a forma de fazer a Frine ler. E Luiz Eduardo Mata, que é o cara mais famoso daqui, dentre nós três. O cara mais bonito aqui presente. Tava também. na Bienal. E o Mata, ele é autor de thriller, né? Ele era o nosso orgulho másculo. Mas eu não sei o que as blogueiras com quem ele tem andado deram pra ele beber. Não tem andado com blogueira nenhuma. Eu sou um homem comprometido. E aí, o Mata traiu o movimento. Não, traiu, apenas expandir. Mata, nem que você traiu o movimento. Você falou, me chama de cadela que eu faço ao alvo. Mas não tem funkeira envolvido. Exatamente nessas palavras, não, mas foi próximo. Não tem funkeira, tem o batidão do popozão. Tem. Ele fez um funk aqui. É só um minutinho. Por causa da Bu. Eu não tá? vou pagar direito autoral para compositor de funk. É verdade. Se colocar um funk num livro, tem que pagar direito autoral. Aí eu compus um funk, em 5 minutos você compõe um funk. Entendeu? Deveria ter até um tutorial na web que você... São as mesmas palavras, você precisa de meia nota musical para cantar. Até eu sou desafinado pra caramba, a única música que eu sou capaz de cantar é um funk, né? Fora isso, bom, eu devolvo aqui a palavra, meu amigo. E aí, inclusive eu tinha visto até antes de vir pra cá, eu vi que você vai lançar em julho o segundo livro. Como é que é o nome do segundo livro? Não, a série é As Bem Resolvidas, o volume 1 é Quem Manda Aqui Sou Eu, né? O 2 é Amiga Não Fura Olho. Amiga Não Fura Olho. Já tem o terceiro que eu tô começando a escrever. Certo. Eu não vou dizer o nome ainda. Que eu fico pensando, como é que eu vou falar isso pro meu tio, sabe, cara? Que eu tenho um tio militar desse pegador, macho. Eu dei pra ele um livro do Mata, o Dias de Ira, como é que era, né? Não, o Ira Implacável. Isso, eu dei esse livro pro meu tio, ele leu, ele falou... Ai, meu sobrinho, esse teu amigo aí, ele entende do negócio. O cara, pô, é tapa na cara, dedo no olho, o cara explode árabe, destrói o World Trade Center, sabe? É uma matança. Meu tio até falou, esse personagem dele é o Harrison Ford mais novo. Aí, isso aqui tinha que virar um filme. E aí eu falei, não, é isso mesmo, tio, meu tio, né, meu amigo é macho. Como é que eu vou falar pra ele que o teu próximo livro é Amiga Não Fura Olho? Como é que eu vou dizer isso pro meu tio? Agora você tem que entender o seguinte, olha só. Pra você lançar um livro assim, tem que ser muito macho. Um gay enrustido não lança isso. Detalhe para o marcador, fashion, que tem um sapatinho pendurado no final, olha isso. Marcador disputadíssimo, o Tomás, o editor, trouxe num carro forte. Ele hoje aqui. Todo mundo corre atrás desse marcador, esse marcador é lindo. É dificílimo para conseguir. É preciso ser muito macho para publicar um livro assim, com esse marcador. Né? E o mais legal é, além disso, as meninas curtem. Então é interessante isso, porque você escreve para as meninas, bem resolvidas, minha amiga não fura olho, mas você fala assim, ai Luiz, autografa o meu livro, por favor, entendeu? Tio é esculacho. Tio dói no orgulho, né, cara? E aí, tio? Aí você pensa, suquita, né? Muitas dessas leituras têm idade para ser minha sobrinha, minha filha. Você vai nos colégios, parece um filme do Star Wars, né? Só tio. Mas aí, então... Voltando. Mas aí sobre a pergunta, então... Voltando. Quantidade de personagens. Quantidade de personagens, né? Então, o Dragon Jet eu comecei a fazer, eu tinha uns 15, uns 16 anos, comecei a rabiscar. Então tem um caderno inteiro com tudo lá. Eu fui escrever o livro aos 22 e publicar aos 25. Então foram 10 anos, basicamente, entre a ideia inicial e a final. Imagino que com Marte também tenha acontecido algo parecido. Aí a diferença é só que
o desgraçado foi escrever isso quase ali na virada já, e a gente tá com medo de morrer e não terminar esse negócio. Mas, de qualquer maneira, sei lá, né? Às vezes a gente anda aí, ela atropelada, e às vezes eu vou primeiro que ele aí no negócio, e ele termina esse negócio. Aí nesse momento tem todos os seus fãs pensando assim, eu quero aquele caderno. Tem todas as anotações ali, eu quero aquele caderno. E aí tem tudo lá, é meio como o Marcelo falou, a ideia do Dragões de Éter era resgatar o que a minha geração sentia ao assistir ao Caverna do Dragão. Então era fazer uma história que ela fosse sombria, extremamente sombria, mas fosse suavizado por ter personagens juvenis e a visão desses personagens juvenis. Então são 7 jovens em diferentes estágios da passagem da adolescência para a vida adulta, envolvidos no meio de uma guerra, de magia, aços e tal. Cada um deles é uma releitura, normalmente vem oriunda de alguma releitura de conto de fada, mas mostrando como acontecimentos externos aceleram essa transição. Então é uma grande saga de amadurecimento. E aí, essa quantidade de personagens são 10 anos de desenvolvimento, né? Então, como o Marcelo falou, a gente convive com eles, é uma coisa meio próxima, assim. Você faz algum outline, alguma coisa pra você não esquecer de mencionar algum fato anterior ou usar algum personagem? Não, sim, tá tudo lá, tem todos os livros, tem do início ao fim. Aí, mês passado eu achei eu nem sabia que eu tinha isso, mas eu tenho o quarto livro inteiro lá, tava tudo lá, tudo direitinho. O quarto? É. São 3 lançados, o quarto vem? Então. Aí, eu não sei quando, mas vai sair Estandarte de Névoa, vai sair. Aí tá tudo pronto. Ah lá, aí o pessoal. E agora ele pensando, meu box só tem 3. Vou ter que comprar. Tem mais espaço. Tem mais espaço. Assim, vou lançar um box com 4. Vou autografar esse, depois eu compro do 4 e autografo tudo de novo, né? Porque foi assim, né? Foi muito bom, né? Mas é que a vantagem é que assim, esses 3 livros, eles são... É como se fosse uma temporada, assim, eles fecharam uma saga. O próximo alcança até 5 anos depois do negócio. Então é por isso que não é um problema. Tá fechado, tá direitinho. Show. Agora, Len, me explica o seguinte. Você fez pesquisa para poder escrever As Bem Resolvidas? Você fez pesquisa? Conta pra gente. Fiz, eu sempre faço pesquisa para Como é que foi a pesquisa para poder escrever essas meninas? Olha, foi a mais difícil da minha vida. Foi mais difícil do que escrever livro de suspense, de espionagem, intriga, né? É difícil realmente entrar na cabeça das mulheres. A principal pesquisa que eu fiz foi o convívio. Eu sempre convivi com mulheres a vida toda, né? Eu fui criado numa família de mulheres, tenho uma irmã mais velha que atravessava os dilemas, todos os dilemas típicos, né, da adolescência, do crescimento, e eu assistia de perto, né? É praticamente um moleque piranha, né? Totalmente, praticamente não, totalmente, né? E ali eu fui percebendo certas coisas, assistindo o comportamento dela, de outras pessoas também. Ela lia muito aqueles livros Sabrina, Júlia, não sei o que, aquela coisa. Deixava aquilo, eu pegava para ler também, porque tudo que caía na minha mão eu lia, né? Então eu lia aquilo tudo, né? Com 12 anos de idade, deixava, pegava. Eu falava, caraca, minha irmã tá lendo isso. Eu falava, tudo bem. E o melhor é assim, nossa, você tá lendo Sabrina? Não é meu, é da minha irmã. Não, eu falava assim, Eu falava assim, tô. Por quê? Não é um livro como qualquer outro, né? Tá vendo? Teu tio vai ficar orgulhoso. Ficar orgulhoso. Eu faço que nem o seu Creyson. Eu me garanto. Né? Mas aí tempos mais tarde, passaram-se anos e anos, eu comecei a publicar thriller, né? Meu primeiro livro saiu em 93. Depois eu fiquei 10 anos sem publicar. E aí retomei justamente com um livro que o tio dele gostou, ele Implacável, em 2002. E durante muito tempo eu escrevi thriller para adultos, quando eu era adolescente ou jovem adulto. Quando eu me tornei adulto, comecei a escrever para adolescente, né? Sem deixar de escrever para os adultos também. E aí me veio a ideia de escrever Como é que surgiu a ideia para fazer As Bem Resolvidas? Tem uma característica em toda a minha obra que é a seguinte: eu não me coloco nos meus livros. Tem nada de autobiográfico, eu não falo da minha vida, até porque ela é chatíssima. Se eu fosse colocar num livro, ia matar os leitores de sono, né? Então eu escrevo sobre a vida dos outros, observando o comportamento das pessoas,
E aí, esse livro talvez seja uma radicalização desse processo. Eu não vou escrever nada sobre a minha vida mesmo, né? Eu vou fazer uma coisa totalmente, que me desvincule totalmente da obra. Eu tenho grande admiração por escritores que conseguem se retirar do livro de maneira que você imagina que a história tem vida própria, como se ele fosse apenas um veículo necessário para compor para verbalizar aquela história, como se os personagens tivessem vida própria. Tem autores que fazem isso muito bem, como Mário Vargas Llosa, a Nora Roberts faz isso muito bem. Eu tenho grande admiração por esses autores. Então eu procuro também, eu persigo esse objetivo, né? Então a ideia das Bem Resolvidas surgiu, eu estava num evento de moda que eu fui convidado. Acho que eu tenho um livro meu de thriller chamado 120 Horas, que tem uma personagem que é estilista. E alguém lá da organização, parece que foi isso, lá do Fashion Rio, leu, gostou e começou a mandar convite para ir para o Fashion Rio. Aí eu fui, né? É de graça, mulheres bonitas ali, né, circulando e tudo. E aí fui, aí eu tava lá um dia e comecei a ver aquele movimento, falei, poxa, isso aqui dá um livro, não podia fazer uma história e tal, sobre esse universo, tentar dar um pouco, dar uma glamourizada na literatura brasileira, né? Com todo respeito, claro que isso não inclui aqui meus amigos, mas tem muita literatura falando de coisas pesadas, né? Que é louvável, não é uma crítica, tem que ter também, mas tem uma glamourizadinha, né? Fala umas coisas bonitas também. Aí eu tive a ideia de fazer essa série. E aí comecei a ler todos os livros, vim aqui na Saraiva, fui na Travessa, então comprei pilhas de livros, Meg Cabot, Gossip Girl, a menina lá de Minas, Paula Pimenta. Comecei a ler essas autoras todas, até para não fazer igual, né? Para não correr o risco de incorrer num plágio, fazer um negócio diferente. E aí que surgiu a ideia da série, foi um somatório disso tudo. E está sendo muito divertido escrever. Então já vem o segundo. Sim, o segundo. E você agora falou que vai sair o quarto do Dragões de Éter, mas tem mais algum vindo por aí antes ou não? Tem. Mas eu não sei qual. É porque a Leia que vai decidir, ela tem 2 livros para decidir. Mas, bom, até o final do ano sai. No final do ano sai. Marcelo, e de você? O que tá vindo por aí? É um infantil. Infantil mesmo, ilustrado, pra criança mesmo. Já tá pronto já. E qual é a história mais ou menos, assim, se você puder falar, dar uma palhinha pra gente? É sobre um menino e o cãozinho dele. Só isso. Gente, eu acho muito fofo, cara. Pessoas, perguntas para os nossos rapazes. Alguém faz alguma pergunta? Você, deixa eu passar um microfone pra você, peraí. Fala seu nome, sua idade, o que você quer perguntar e pra quem? Luca Martins, 11 anos, é pro Marcelo. Você tem alguma ideia para mais histórias do Paladino? Ele já leu. Sim, com certeza. Para quem não leu, assim, a história termina ali, né? Essa é uma aventura com início, meio e fim, mas assim, deixei os ganchos lá, afinal de contas, a ideia é assim, se dá certo, se as pessoas gostarem, com certeza tem história para mais livros, sim. Tá. Antes de eu perguntar mais uma coisa, todo mundo assinou aqui o bloquinho que está participando? Não? Passa aqui. Essa é a nossa lista para fazer o sorteio final, tá, gente? Perguntas? Mais perguntas? Peraí. Fala pra mim. João Pedro, 15 anos, pro Rafael. Rafael, você usou já João e Maria, usou a Branca de Neve, usou a Chapeuzinho Vermelho, usou Final Fantasy, Nirvana. O que você vai usar no Estandarte de Neve? Parece que não sobrou nada, né? Por isso que acabou. Até Thundercat, né? Você leu Círculo de Chuva? Li. Então, sem soltar spoiler, você lembra a última cena? Lembro? É a base do próximo. Sim, Tá, sem spoiler. Sem spoiler. É que na comunidade a gente tava discutindo e
mencionaram que não mencionaram sobre a obra, mas ideias, tipo, você podia escrever sobre Charles Dickens, sobre Sherlock Holmes, é como se tivesse... Eu vou te dar um spoiler, rapidinho. Obrigado. No próximo, a gente acompanha o lado oriental da coisa, então você vai ver contos da parte oriental que não deveriam, não estavam lá, tipo Aladdin, tipo sempre tinha uns capangas lá, do rei Alibaba. Essa galera toda lá do lado do mata, lá dos árabes e tal, aquele... Eu estou em Brasília. Boa tarde, meu nome é Gleice, é pro Rafael. A gente sabe que você está à frente do selo Fantasy, que é da Casa da Palavra, do Grupo Leia. E como é que essa experiência, como é que está sendo? Certo. Então, sobre a Fantasy, né? O que aconteceu? Não sei se vocês sabem, mas eu fui o responsável por trazer Guerra dos Tronos pro Brasil. Então... Então sempre que eu faço evento na saída, eu sempre falo, pessoal, na saída eu vou estar lá pra vocês pedirem a bênção, vocês podem passar. E aí, eu levei 2 anos para convencer a Leia Brasil a publicar isso no Brasil. Começou em julho de 2009, eu comecei a encher o saco, era quando a Leia realmente virou alguma coisa. A gente foi estrear em outubro. E o Dragões estava na primeira leva, foi o 3º livro impresso da Leia no Brasil. E foi uma batalha realmente, porque eles não queriam, a princípio, a Mariana Rollier, que é a pessoa responsável pela parte de direitos autorais internacionais, ela não tinha dado muita bola pro Martin quando eu indiquei. Eu insisti e como a série da HBO saiu, foi mais um argumento para ela ler. Ela lendo já numa segunda vez, aí ela se interessou. Então quando ela me avisou que tinha comprado, eu fui a primeira pessoa que divulgou isso no Brasil, na coluna do Sedentário, lá do Sedentário Imperativo, que a gente tem lá. E eu lembro que eu sentei com a Mariana Rollier, eu falei pra ela até uma hora assim, eu falei, se você publicar esse livro no Brasil, com uma outra capa que não seja a capa americana, porque ela não fala com o público brasileiro, tanto que a gente tem aqui as capas francesas. Falei, esse livro vai se tornar, daqui a 1 ano e meio, o que hoje no nosso mercado editorial é o Crepúsculo, só que no bom sentido. E aí, Mariana riu e falou pra mim, nem tanto, mas vai se sair bem. Nem tanto. Além disso, graças a vocês, Dragões Jet estourou. Principalmente o Submarino ajudou a popularizar com bots. E tudo isso foram vocês que fizeram, na verdade, né? O Dragões chegou a bater, ele já bateu mais de 100 mil exemplares, né? Quando eu fui estrear, disseram, escritores de fantasia se reuniram para marretar antes do livro chegar nas livrarias. Disseram que eu não ia vender 600 exemplares. Você não vendeu 600, você vendeu 100 mil. Então, isso é só uma prova de que assim, ninguém pode dizer o que você é capaz ou não é capaz de fazer, sabe? E com o sucesso do Guerra dos Tronos, mais o do Dragões de Éter, eles resolveram confiar, achar que eu tinha uma visão editorial muito forte dentro desse meio. E no fim do ano passado, eles me ofereceram essa proposta de eu ter o meu próprio selo editorial dentro da Leia. E aí eu me tornei o editor do selo Fantasy, Casa da Palavra, que é uma editora muito tradicional aqui do Rio, que agora tem grande parte dela é da Leia, então o selo é feito aqui. E a nossa função é essa, é arrumar livros de fantasia que tenham um apelo, tanto de conteúdo quanto comercial. A gente estreou com o John Carter, que foi uma parceria com a Disney, que foi uma parceria importante, porque fortalece muito o nome da editora, está associado a um projeto com a Disney. Aí até para eu comprar outros livros, agora já é diferente quando eles veem que a Disney apostou, então para a editora foi muito bacana. Tanto que a gente trouxe aqui para sorteio também, junto do Clube do Livro. E agora a nossa ideia é encontrar grandes autores nacionais que envolvam, porque ser um autor aqui, o Marcelo, o Mata sabem disso, né? Você pode até falar sobre isso.
envolve mais só do que você saber escrever, sabe? É muito mais do que isso. Você tem que saber se portar, e isso se portar tanto perante um público quanto até mesmo numa rede social. E a gente analisa tudo, desde o processo como o autor se porta até em relação aos seus leitores na internet, aos seus companheiros. Tipo, sim, já teve autores que eu olhei e cheguei a colocar na minha lista, mas quando eu vi, os caras estavam lá envolvidos em polêmica, falando mal de livro dos outros e envolvendo em coisas que não é o trabalho profissional que eles deveriam fazer. Quando isso acontece, já está cortado. E agora a Leia tem uma blacklist que eu vou atualizando. Então quando o cara entra na blacklist, já era. E aí a gente procura isso. Da editora toda? É porque eu faço. Não, do Fantasy, mas eu passo pros outros também. Mas tem uma lista negra lá dentro? É que eu tô providenciando. Você que é o... E o queimador do filme. Eu fico analisando ali o que já é prejudicial, porque chegam autores que realmente já dão dor de cabeça logo de cara, porque eles não têm noção do que é o mercado editorial. É um mercado difícil pra caramba. E o mais difícil pra gente era ganhar a confiança do leitor. E por causa do que a Frine tinha comentado, senhora, Dom Casmurro e tal, era algo tratado como uma coisa chata. A Mata vive dando palestras em colégio falando sobre isso, né, nesse sentido. Isso, ele tem muitos livros em colégio. Então a confiança a gente já ganhou, a confiança da editora eu tenho. E agora é trabalhar para isso dar certo. Eu tenho uma meta que eu tenho que cumprir até o final. E eu espero que eu conte com a confiança de vocês também o resto da vida, porque foram vocês que fizeram isso. Como eu vivo escrevendo, a magia do Dragões de Éter, do que a gente faz, do que a gente recebe, nunca esteve na obra. Está no carinho de vocês e eu agradeço muito por vocês continuarem sonhando com a gente. Eu tenho só mais uma pergunta agora para os três. Mais uma pergunta. O Rafael falou do mercado editorial, que é difícil. E o que a gente vê atualmente é que ele, pelo menos no nacional, tem crescido bastante. A gente vê vários novos autores, novas editoras, algumas gráficas se passando por editoras. E às vezes a gente até vê alguns erros crassos em livros ou tramas não tão bem desenvolvidas. Parece que às vezes preferem quantidade ao invés da qualidade. Como vocês encaram esse cenário nacional, ou vocês acham que está tudo bem, que é assim mesmo? Eu posso? Eu não tenho muita experiência ainda. Ok. Ok, sobre o mercado editorial, ela tem razão, muita coisa que ela falou. Existem gráficas que estão se chamando de editoras e elas cobram verdadeiros absurdos. Eu já vi autor vendendo carro, vendendo geladeira para publicar o próprio livro, acreditando no sonho dele. E, no entanto, o que acontece depois é que ele continua o mesmo autor, só que sem um carro e sem uma geladeira. Um monte de livros estocados em casa. Em casa. Então são contratos realmente leoninos e que é um Ctrl-C, Ctrl-V. É impresso de qualquer maneira, os livros não vão chegar nas livrarias, as editoras sabem disso, mas elas trabalham com essa coisa do sonho do autor. E aí, o cenário nacional, então, ele cresceu de uma maneira como nunca havia acontecido antes, porque o André foi o nosso pioneiro ali de meter o pé na porta, acreditar naquela história que tinha tudo para dar errado, né? Tanto que eu sempre falo para ele que ele casou com a única mulher na vida que, quando escutasse um marido sem dinheiro, demitido, virasse para ela e falasse: ó, amor, nós temos duas opções. Ou a gente dá entrada num apartamento, ou eu publico 1000 livros sobre 7 vampiros portugueses que acordam no Brasil com superpoderes do Marvel. E uma mulher que falou: ah, ok. Se é o seu sonho, vamos lá. Então, graças a Deus que ela deu ok, né? Senão todo mundo matava ela no espetáculo. Então o André abriu essa porta aí, foi merecidamente 10 anos atrás. Depois eu consegui, através de uma história, a minha história é muito complexa, é muito louco, tudo que eu fiz para conseguir me tornar o autor mais jovem a assinar com a Planeta do Brasil. E depois veio o Dudu
com a Batalha do Apocalipse e lá com o apoio do Jovem Nerd também, que mostrou o poder da mídia social. E aí hoje em dia o André está filmando o Caso Laura lá, o Turno da Noite. E aí, então ele é o primeiro a ter uma obra filmada, exatamente. O Dudu foi o primeiro a mostrar o poder da rede social e colocar o livro lá ali na lista da Veja, mesmo, brigando sério. E eu fui o primeiro a ir pra fora, a ser publicado lá fora. Eram os 3 pilares que a gente buscava aqui, que era o que eu falava da confiança do leitor. E isso abriu as portas de uma maneira impressionante para as editoras passarem a acreditar que o brasileiro consegue escrever. Não quer dizer que seja fácil, nunca vai ser, mas pelo menos você tem tantas chances hoje em dia quanto um autor gringo. É que lá é produzido muito mais volume do que aqui. E aí, é possível hoje, o mercado está crescendo, muita coisa ruim, mas tem muita coisa ruim lá fora também, é que quando vem para cá, já passa por uma triagem até chegar aqui. E aqui não, a gente tá no grosso. E existem casos em que muitos, por exemplo, a pessoa tem um blog e ela acha que ela é uma escritora por causa disso, porque se você pinta, você é um pintor, você tem que pintar um quadro, não dá para esconder. O cantor tem que ir lá na frente cantar. Agora o escritor escreve. Então o cara tem um blog, ele acha que eu sou escritor, eu escrevo no meu blog. E escrever, apesar de não parecer, é uma profissão, sabe? A gente estuda isso, sabe? Aí eu fiz uma faculdade bastante. Eu fiz uma faculdade de cinema inteira porque eu queria aprender a escrever roteiro e aprender estrutura aristotélica, roteiro de cinema, Sigfield, Robert McKee, estrutura cubana, como é que os cubanos fazem, como é que faz em Hollywood, como é que faz na Europa. E envolve todo um progresso que a gente está vendo os cursos, aqui tem pessoas aqui do curso do Dudu, que eu já ministrei aula lá, já estou vendo os rostos aqui. Então os brasileiros estão se profissionalizando, a tendência é só crescer, vai aumentar o volume de coisas ruins também, mas no meio da lama também é da onde vão nascer as melhores, porque no fim das contas as alegrias nos dão sentido, mas as cicatrizes que nos tornam mais fortes. Rapazes, vocês têm algo a acrescentar a essa pergunta? Não, eu concordo. Tem até um termo que é um pouco menos fino que esse, né? Que é do adubo mais fértil do que nascem as árvores mais frondosas. Então, uma coisa assim. Não é muito... Mas não, só para complementar o que ele falou, é muito difícil escrever, eu acho, pelo menos muito difícil, e o mercado editorial é um mercado muito diferente do que as pessoas que estão ainda escrevendo seu primeiro livro imaginam. A complexidade que existe, toda a dificuldade, a logística é muito difícil. O Brasil é um país muito grande, então para você transportar livros daqui, sei lá, para Belém do Pará, custa muito dinheiro e há muita gente publicando, então é natural que exista essa ansiedade por parte dos autores, mas ela acaba prejudicando, porque o livro tem o seu ritmo próprio, ele vai ser publicado, vai encontrar dificuldades, salvo exceções, tem sempre aquelas exceções, mas à medida que o escritor vai construindo sua obra, é que o nome dele vai se firmando entre os leitores. É um processo, muitas vezes, que leva anos, né? Então acontece muito essa ansiedade, vem os picaretas, né? Tem muito editor picareta, que se aproveita disso para explorar o bolso do pobre autor, e ele nem dá aquele trabalho que é fundamental, eu acho, de uma editora, que é o aconselhamento editorial. É aquela coisa do editor pegar um livro, ler, dar algumas opiniões. Não, olha, poderia mudar isso aqui, essa cena aqui não ficou tão boa. Porque a gente, como escritor, a gente perde muito a objetividade em relação à apreciação do próprio texto. A gente já está tanto tempo lidando com aquilo, a gente gosta tanto, se diverte, sofre. A gente não tem uma visão fria de um leitor para pegar aquele livro e falar, não, essa cena aqui ficou muito esquisita, né? Eu publico, por exemplo, livros infantos juvenis que são adotados em colégios, eles são lidos por professores, trouxe até alguns aqui para mostrar. Eles são lidos dentro da editora, os leitores desses livros são professores de português,
que pegam o livro e eu recebo pareceres destruindo o livro, assim, positivamente, naturalmente, né? Destroem, mas com classe, né? Esta cena está um horror, tem que mudar. Aí você muda, né? Dependendo do que ele diz, você se dá conta de que ele tem razão. De fato, a cena ficou muito fora do lugar. Agora, uma editora picareta, esses prestadores de serviço picareta não vão fazer isso. Eles querem o dinheiro do autor, né? E depois o autor que se vire. É uma realidade isso. Agora, está crescendo muito. Nós vamos ter, nos próximos anos, já começou um boom de literatura brasileira em todos os segmentos. Nessa literatura que a gente chama de literatura de entretenimento, que está, hoje em dia, o expoente é a literatura fantástica, a ficção fantástica, mas outros gêneros também estão crescendo e a gente vai assistir agora nos próximos anos uma consolidação dos autores brasileiros nas listas, né, de mais vendidos e na prateleira dos leitores. É a impressão que eu tenho. Eu venho acompanhando isso há muitos anos e eu vejo um crescimento gradual, ele é constante. Você quer adicionar alguma coisa, Marcelo, a essa história? Porque o seu primeiro livro está saindo. Eu tenho um mês de carreira de escritor, né? Então, mas com certeza esse cenário todo que eles falaram, o Tomás, meu editor, ele me aconselha muito, assim, a gente conversa muito, troca muito, daí ali sentadinho. Mas assim, o Dracon falando, eu me lembrei da história que o Pedro Bandeira contou lá na feira do livro Enquanto Juvenil, onde ele citou assim, como é que foi o começo de carreira dele, né? Como é que foi ele lançar o livro, os primeiros livros, ele escreveu o primeiro livro com 30 anos, mas só foi publicar com 40. E ele contando que, na verdade, o que ajudou vários autores do período dele a lançarem os livros foi a ditadura, né? Então, surpreende isso, né? Mas assim, tinha muitos autores de fora, né? Autores estrangeiros, e de repente não podia mais publicar livros de autor estrangeiro, e a gente precisa de boa literatura nacional, né? Então, aí foi a hora que ele publicou o livro dele, Ziraldo, Lígia Bojunga, entre outros que ele citou. Mas ele falou também, né, que esse pessoal todo tá velhinho, né? Já ele brincou lá que tem 70 anos, não sei quem tem 80. E ele falando dessa necessidade das novas pessoas, né? E eu lembrei disso na hora que o Dracon falou, né? Do Bianco, do expor dele mesmo. E assim, e agora eu estou entrando também nesse mercado, assim, é muito legal, assim, só para completar isso daí, que foi uma experiência que ele passou pra gente, e que bom que a gente não precisa de ditadura hoje para isso, né? A gente consegue fazer isso porque está correndo muito atrás, né? E aliás, a galera que aqui no Clube do Livro, a gente também dá várias dicas de leitura, tá, pessoas? Então, quem não leu Droga da Obediência, Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira, vocês estão dentro de uma livraria. Assim que acabar aqui, vocês procurem e levem pra casa, porque é absurdamente bom. Igual, assim, eu vejo vários rostinhos novos. Quem não sabe o que é Goonies, quem não sabe o que é Caverna do Dragão, Google. Vamos ver aonde a gente tem pra alugar. YouTube, tem lá. No YouTube tem. Vocês aluguem na locadora espetacular chamada YouTube, tá? YouTube Locator. Vocês procurem porque vale muito a pena, tá? Tem tudo a ver. Acho que a gente trazendo um pouquinho desse tipo de experiência, a gente acaba gostando mais do que a gente lê, porque a gente pensa um pouco mais ainda fora da caixinha, né? Olha a importância de um cara que nem esse Pedro Bandeira, né? Olha quantas pessoas ele incentivou a se tornarem não apenas leitores, mas escritores. Então, se a gente fizer metade do que esse cara fez, a gente já vai ter uma grande carreira. Eu conheci Pedro Bandeira na feira de Ribeirão 80 Preto. livros. Ele escreveu 80 livros. Não, e o legal é que ele tá com 70 e já tá querendo publicar, já tá com plano de ano que vem na Bienal do Rio, já vai lançar outro livro. Você fala assim, eu tava dando o Marcelo, eu falei, Marcelo, a gente com 30 e pouquinhos e a gente falando, não tô velho pra entrar nisso. Ai, não vai dar tempo.
Gente, eu fiquei assim, ai que vergonhinha, então tá bom, Pedro Bandeira, eu te amo, sabe? Muito Sabe quem bacana. que a gente veio apresentar Pedro Bandeira? O Martin, Uma coisa básica, né? Aí, e ele, além disso, é um cara muito enérgico, é muito pra cima, é muito, né? A gente fica feliz do lado dele, não apenas pelo sentimento que a gente já tem, né? Eu fui conhecê-lo na feira de Ribeirão Preto, e aí que eu vi como é que ele era enérgico, né? E aí, ele ganhou o Dragões de Éter, que eu assinei pra ele pegava assim, vem cá, tá indo bem o livro, como é que tá essas coisas, tá? Porque eu gosto de saber, porque eu gosto de saber como é que estão os meus meninos. Aí eu assinei o Dragões de Éter pra ele. É lindo! Eu assinei o livro pra ele, bati a foto. Quando eu postei até depois lá no blog a foto, eu até escrevi embaixo que você sabe que um dia é especial na sua vida quando você autografa o seu livro para um cara que te ensinou a ler. Pedro Bandeira é muito amor, gente. Mais perguntas pro nosso trio aqui, peraí, vamos lá. Ter ideia é uma coisa mais fácil, criar os personagens também. Mas da onde vem a inspiração dos três? Assim, da onde vocês tiram pra conseguir sentar aquele momento que você não quer fazer mais nada, mas te dá preguiça de você pegar e continuar a escrever? Mas da onde vem a inspiração de vocês? Inspiração e disciplina. A inspiração, eu acho que eu já falei, né? Tipo, adolescente, infância nos anos 80 ajudou bastante, assim, porque foi um período muito rico, assim, não sei, acho que só quem viveu mesmo tem essas lembranças, entendeu? Do que foi você sentar pra ver Goonies, Caverna do Dragão e tal. E claro, tudo que você lê, assim, História Sem Fim, Harry Potter, tudo isso, eu terminava de ler um Harry Potter e falava, caraca, foi bem mais ou menos no período que eu tava escrevendo o Paladino, e às vezes eu tava meio assim, não sei o que, eu sentava, não, eu quero escrever também isso daí, porque é maravilhoso, assim, é muito legal você criar um universo. E com relação à disciplina, é disciplina mesmo, é sentar pra dedicar um tempo, deixar de jogar um videogame, deixar de sair, deixar de fazer as coisas, porque é pra ver, desligar o Twitter. Eu comecei com o Paladino, não tinha nem Twitter aí. Não existia. Mas é verdade. Tá cada vez mais difícil. É verdade. É isso, é disciplina, focar na hora que você tem que realmente trabalhar. E no meu caso, assim, é uma hora que eu paro para desestressar também, porque você volta do trabalho com um monte de problema e tal, e fala, não, agora eu vou relaxar um pouquinho escrevendo. Eu consigo, assim, uma coisa que me dá um prazer enorme e meio que me desliga do mundo para eu cair num outro universo, assim. Então isso ajuda muito, assim, bastante. Na ordem. A minha é disciplina também. Todo dia eu escrevo pelo menos umas 2 páginas ou 3. Eu escrevo às vezes 2 dias ao mesmo tempo. Não interessa se eu estou me sentindo mal, se eu tenho um programa melhor para fazer. Se não der tempo de fazer antes, eu cancelo o programa e escrevo. Agora, boa parte da minha inspiração vem de fatos cotidianos. Eu leio um jornal todo dia, vejo as notícias, às vezes você vê uma notícia e aí eu fico pensando num lado, uma alternativa para aquela notícia. Por exemplo, vocês se lembram do caso do goleiro lá do Flamengo, o Bruno, né? Ele tinha que ser do Flamengo, né? Para poder fazer aquelas coisas. Enfim, esse é um pequeno comentário básico aqui, né? Mas aí não encontraram a moça que ele matou até hoje, né? Aí eu fico pensando assim, claro que eu não vou escrever sobre isso, mas são exercícios que eu faço com notícias assim. E se ela não morreu? Se isso foi uma armação entre ela e o... Como é que é o Ravioli? Como é que é o nome lá do... Macarrão. Macarrão, Ela é o macarrão para desmoralizar porque ele cometeu alguma coisa contra ela e ela sumiu, fizeram... Aí tá agora em Genebra. Tá morando lá na Suíça, lá numa boa de frente pro lago, né?
e acompanhando tudo de camarote, mudou de identidade, fez cirurgia plástica, foi toda uma vingança. Isso dá um livro. São coisas assim que eu fico imaginando. E outra fonte de inspiração é o dia a dia. Vocês não se enganem que algumas das coisas que foram ditas aqui já vão pro Tiquilite. O negócio da PLA 4, isso vai pro Tiquilite, não tenha dúvida. Eu vou me inspirando. Não pode deixar, mas se você quiser cobrar, você vai ter testemunha, que a Vivi está filmando tudo, né? E eu estou declarando aqui, então... Já registrou. Tá, registrou, exatamente. Mas aí, o que as pessoas falam. Então eu, por exemplo, eu saio muito a pé, eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, graças a Deus, que o mundo seria mais perigoso se eu dirigisse. Vocês deem graças a Deus por causa disso. Eu moro em Copacabana, que é um bairro onde você não precisa de carro para se locomover dentro da cidade. Aí eu ando muito de ônibus, eu sou talvez o único morador dessa cidade que gosta de andar de ônibus. Eu gosto de andar de ônibus. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu gosto muito de andar de ônibus. E aí eu fico ouvindo as conversas. Outro dia eu estava voltando com o Denise, minha namorada, a gente estava voltando de um jantar. À noite a gente pegou um ônibus, Natal de Paiva, para Copacabana. E aí em Ipanema entrou um grupo de garotas que estavam indo para não sei aonde, estavam voltando de uma festa, ou estavam indo para uma festa, estavam todas produzidas, entraram lá e sentaram atrás da gente. E conversando. Aí um que estava sentado atrás, que era meio gaiata, virou-se e falou um negócio muito engraçado. Foi assim. Não, aí eu peguei fragmentos de conversa, né, que a gente vai pegando. Aí o momento que eu peguei, ela estava falando assim, pois é, aí a festa lá em casa, não sei o que, rolou lá, não sei o que. Mas aí no meio da festa, poxa, perdi meu sapatinho. Eu perdi meu sapato. Aí eu falei, pô, agora pelo menos eu vou encontrar meu príncipe, né? Mas quem encontrou meu sapato foi meu pai. A voz de decepção dela. Aí eu na mesma hora peguei o meu bloquinho, tomei nota, já é um diálogo do volume 3, já vai ter um negócio assim. Então conviver com, eu acho que observar as pessoas, tentar compreender as pessoas. Eu a cada ano que passa eu tenho um olhar mais generoso em relação às pessoas. Eu observo muito o que se passa à minha volta. Observo as pessoas, mas não para criticá-las, é um olhar, uma ótica cada vez mais destituída de preconceito, de sectarismo. É uma ótica na tentativa de compreender e de captar aquele momento. Porque a partir do momento que eu não faço uma literatura autobiográfica, eu tenho que me inspirar na vida dos outros. Então eu preciso compreender a realidade das pessoas para poder criar uma galeria de personagens que seja factível. E fora isso, muita pesquisa. Todos os meus livros têm muita pesquisa, juvenis, adultos, thriller, tiquilite. Eu pesquiso tudo. Eu tenho que pesquisar para essa série, tenho que pesquisar muita coisa sobre moda, que é um negócio que eu não entendo. Mas aí você vai e pesquisa e conversa com pessoas que entendem e tal, e aí você consegue compor os figurinos, né? Esses detalhezinhos são muito importantes, né? É basicamente isso. Passar aqui, né? Mostra que eles são profissionais mesmo. Que é isso, é disciplina. A coisa do bloqueio. Ele agora acabou de concluir que nós não vamos para a lista negra da Leia, né? Foi a decisão, ele estava na bola 7, E o bloqueio criativo, isso aí é um mito. Se o escritor que usa isso de desculpa é amador. O profissional... Isso, o profissional ele não pode ter isso. Por quê? Porque como diz o Alan Moore, quando perguntaram para ele, você já teve bloqueio criativo? Ele falou, bloqueio criativo é para escritor, que não precisa pagar conta. E é verdade, a gente tem um deadline, a gente tem que entregar. E é preciso trabalhar de uma maneira que a sua mente sempre pense para frente. Agora, você imagina se Machado de Assis, essa galera lá naquela época, já tinha esse campo amplo de ideias que eles já possuíam. Como é que o escritor hoje pode dizer que ele está sem ideias, cercado de tanta coisa, cercado de tanto vídeo, cercado de tanta informação? Você vai no cinema, você vai assistir um filme que nem Os Vingadores, se você não está empolgado daquilo ali, meu irmão, se mata, porque ele já morreu. Aí...
E você saiu empolgadíssimo, né? Que eu li lá no Twitter. High class. E aí, o cara vai, é isso que nem tinha comentado aqui, a gente escreve com o Twitter ligado, né? Então, ao mesmo tempo do Twitter, você tem o YouTube, você tem lá o Facebook, você está recebendo informações o tempo inteiro, de ideias o tempo inteiro, você tem livros, tem filme, tem tudo. Então, você está sem ideia, você descansa um pouco e volta depois. E o resto é disciplina, é treinar a mente. Tanto que tem um dos escritores, o Stephen McCann, uma vez perguntaram para ele, você só escreve, você escreve todos os dias, independente, ou você só escreve quando a musa vem? E ele respondeu, eu só escrevo quando a musa vem. Felizmente ela me vem todos os dias às 9 horas da manhã em ponto. Mais uma pergunta aqui, peraí, deixa eu vir pra cá. Depois eu vou ir pra trás, gente, peraí. Meu nome é Yara. Eu queria saber do Rafael se você pode falar o próximo lançamento da Fantasy pra gente. Ah, sim. O próximo lançamento é um blockbuster, hein? Vamos trazer Ruas Estranhas. É um livro editado... Na verdade, é um livro que ele reúne os autorizinhos, por exemplo, Con Ilg. Autorizinhos. Charlene Harris, Diana Gabaldon, Patricia Briggs, que é uma autora muito conhecida lá fora também, é Sam Starr. Então são vários autores extremamente premiados, os autores mais premiados do mundo na literatura fantástica, para um livro de fantasia urbana, que eles colocam os contos lá, e todos eles reunidos pelo George Martin. Básico, né? Básico. Então, a gente lança, já está em pré-venda, né, nos sites todos, chega mês que vem. A nossa capa ficou espetacular perto, ainda mais quando você pega a capa americana, horrorosa, toda poluída, a nossa brasileira ficou linda. E os contos realmente, a tradução, o conteúdo, a qualidade, eu fiquei muito impressionado, fico muito feliz com esse nosso próximo lançamento. Espero que vocês gostem e escrevam pra gente, digam o que vocês acham, porque afinal a fantasia é uma troca nossa com vocês. Oi, boa tarde, eu sou Carlos Magno, eu tenho 26 anos e a pergunta vai para o trio. Nós sabemos que para escrever, seja qual for a publicação, requer tempo, requer dedicação. Vocês mesmo falaram que demora 2, 3, 10 anos. E a gente sabe que no decorrer do tempo ocorrem mudanças culturais, linguísticas. Então, às vezes uma palavra que há 10 anos atrás era considerada uma palavra obscena, uma palavra chula, hoje é usada assim da forma mais normal possível. Então eu queria saber de vocês, no caso dos 3 autores, como vocês trabalham isso nas publicações de vocês? Como vocês encaram as palavras, os costumes, as tradições no decorrer dos anos em que vocês vão elaborando os livros? É engraçado porque eu demorei bastante para escrever, né, o Paladino. E a Fline até me falou, né, a questão do quadro negro, né, porque tem a cena do quadro negro, falou, não tem mais quadro negro. É verdade, tá no livro quadro negro, mas enfim, não dá para mudar. Mas enfim, copiava no disquete, aí mudou de disquete para CD, depois mudou para pendrive, então o livro foi sendo atualizado à medida que ele foi demorando alguns anos para ser publicado, né? Mas com certeza, isso daí o autor tem que estar ligado, olhar para a história e identificar os momentos em que ele tem que lembrar de consertar aquilo, né? Está sempre atualizado. Assim como a linguagem, né? No caso do meu livro, os personagens são bem diferentes entre si, inclusive de diferentes origens, né? Você tem o mais humilde, você tem a menina mais riquinha, né? Então eles falam diferente, então gírias, expressões, etc. Também evitar coisa muito bairrista, assim, não falar um carioquês, tentar fazer uma coisa bem de âmbito nacional, assim, uma linguagem que vai funcionar em todo o Brasil. Todo mundo vai ler e não vai ter nenhum tipo de vício ali de linguagem. Então, isso também tem que estar atualizado. E com relação ao palavrão que você falou, eu procurei evitar palavrão no livro, porque até por causa do público, né? Mas tem umas horas assim, claro, o personagem se exalta, não tem como assim, ver um monte de coisa errada acontecendo e ele se exalta, mas tem artifícios ali que o autor usa para não colocar ali um palavrão impresso. No meu caso, assim, eu tive que recorrer a isso. Tá. Pergunta boa, parabéns.
Então, a gente eu falei sobre isso no Fantasticon, quando teve o encontro, finalmente a gente conseguiu fazer o encontro eu, o Bianco e o Spoa, mediado pelo Mata. E aí o Mata, eu não lembro a pergunta que ele fez, que a gente acabou entrando nesse mérito. E eu comentei sobre isso, de que a literatura fantástica ela era vista como uma literatura menor, antigamente, né? Muito entretenimento e tal, entretenimento, aí vem aqueles críticos lá que não vendem 10 livros e ficam revoltadinhos porque, isso aí tá na lista, eu não tô. Aí eles ficam putinhos da vida, aí querem falar mal. E aí, mas, então, os argumentos que eles têm para usar são argumentos meio pequenos mesmo, medíocres, do tipo... fica um livro datado, vocês usam referências pops e fica datado o negócio. E a verdadeira literatura, ela tem uma linguagem universal, que vai falar com todo mundo. E, no entanto, eu já tenho uma opinião do seguinte: se eu quiser saber como é que foi aquela época lá dos mosqueteiros, eu vou ler os 3 mosqueteiros, eu vou saber como é que foi aquela época. E aí, quando eu pego o Dom Casmurro, aí quando eu pego um Machado de Assis, eu entendo como é que foi aquele Brasil daquela época. Então, o que tem aqui, as referências que tem aqui, realmente datam um pouco o livro. Mas eu sei que daqui a 20 anos, se alguém quiser saber como é que era um jovem em 2012, ele está aqui. Ele vai estar aqui para tá nessas histórias. Então, desde a forma de se expressar, das formas das referências, isso acontece, mas eu não vejo como uma coisa negativa. Eu acho que isso funciona até como um registro. E se isso não for o ápice, se isso não for o objetivo da literatura, então eu não sei o que é literatura e também não me importo, enquanto os meus leitores gostarem e estiverem aplaudindo o conteúdo. Esse negócio de verdadeira literatura, inclusive, é o fim da picada, né? Uma vez alguém falou pra mim um negócio qualquer, porque Paulo Coelho não faz literatura. Falar, não faz não, ele faz o que? Ele cozinha pra fora, o que é? Mas aí, respondendo a pergunta, uma coisa que eu evito colocar nos meus livros é gíria. Eu evito colocar muita gíria por 2 razões. Primeiro que esses livros aqui, por exemplo, eles são livros de venda longa. Eles vendem durante muitos anos e são lidos no país todo. Então são 2 coisas que eu tenho certo cuidado em colocar, que são gíria e aparelhos tecnológicos, menções tecnológicas. Até nomes de site, às vezes, hoje é o Facebook que está bombando, era o Orkut, né? A gente não sabe a vida do Facebook, essas coisas acabam muito depressa. Eu me lembro que quando eu era garoto eu tenho um trauma com a palavra chocante, o termo chocante, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, era um negócio legal, chocante. Só que chocante também é uma coisa que choca, né? Então você via assim, um acidente na rua, você não podia dizer que o acidente foi uma cena chocante, porque a pessoa podia achar que você tinha visto uma cena bonita, né? Que tinha chocante e chocrível, né? Chocrível é que era chocante e horrível, né? Era pior ainda. Enfim, ninguém hoje em dia mais fala isso. Viveu sim, senhor, você esqueceu. Viveu. É da sua época. Ouviu? Você ouviu, você esqueceu. Mas é que eu sou craque em lembrar de coisas inúteis, né? Eu me lembro disso. Agora, por exemplo, nas Bem Resolvidas, eu ressuscitei uma gíria que eu acho muito... Eu, como escritor, eu acho umas palavras engraçadas, assim, né? Gíria é um xingamento que é engraçado. Agora, eu evito colocar também por conta do tamanho do país, né? O livro vai ser lido em outros lugares. Agora, não tem como você escapar muito. Você escreve sobre jovens, os jovens falam muita gíria, e você tem que colocar alguma coisa e eu procuro sempre optar por aquelas que eu desconfio que já estão mais ou menos consolidadas e que serão compreendidas por um número maior de leitores, né? Gente, antes da próxima pergunta, todo mundo já preencheu no caderninho? Todo mundo botou o nome? Aí não? Tá onde o caderninho, gente? Tá rodando? Com quem tá? Ah, tá ali? Ah, tá bom. Todo mundo coloca... Que número tá? Diz pra mim qual é o número que tá. 62. Ai, que lindo, gente! 62 pessoas, que coisa fofa. Tô emocionada, coisa linda. Tá bom, é porque... Eu vou fazer então, vou entregar aqui 2 perguntas. A gente vai fazer o sorteio. E aí depois a gente só encerra o clube em si, só que eles ficam aqui, conversam com vocês, autografam, tá? Aí eu vou te dar uma pergunta e vou dar a pergunta aqui pra ele. E aí o que vocês tiverem de dúvida e tudo mais, vocês continuem aqui pra conversar com a gente, tá? Faz a sua pergunta.
Boa tarde, meu nome é Leandro. Queria fazer a pergunta para os três, mas queria começar pelo Rafael, porque como ele falou, tá nessa direção aí da editora. Você falou a coisa da dificuldade do bloqueio criativo, né? E pouco antes você tinha falado também do que vem aí de ruim, então, junto com essa abertura da literatura. Referente a esse outro lado, né? Porque o inverso do bloqueio criativo é quando tem a criatividade demais, mas não tem esse direcionamento de como é que eu vou colocar isso no papel. Porque assim, a vontade de escrever, eu acho que muitas vezes é uma coisa comum. Eu tenho muita vontade de escrever, tenho uma criatividade enorme, mas eu não tenho a menor condição de botar 3 linhas seguidas numa ordem aceitável. Como é que uma editora, por exemplo, poderia orientar alguém a conseguir direcionar esse raciocínio criativo e produzir alguma coisa útil? É por isso que escrever é uma profissão. É porque realmente exige o estudo. É isso, estudo de estrutura. Treinamento. E aí, quando você pega uma estrutura aristotélica, aí você aprende que você tem uma apresentação, ponto de virada 1, ponto central, ponto de virada 2, que leva ao desenlace, que leva ao clímax, que leva à conclusão. E aí, dentro disso, você monta a tua história. Então você sabe tudo que está acontecendo. Você pega um roteiro de Hollywood, essa estrutura está toda lá, só que por páginas. Então, por exemplo, o ponto de virada 1, que é quando você vai ter uma história, que ela vai acontecer de uma maneira, e em determinado momento a vida daquele personagem vira de cabeça para baixo. Todo filme é assim, vai começar e vai virar ali de cabeça para baixo. Isso vai acontecer ali entre a página 27 e 30, então é entre 27 e 30 minutos. Se o filme tiver 1h30, é cravado, é cronometrado isso, é editado, cronometrado isso. Então por isso, cara, minhas namoradas odiavam ir ao cinema comigo. Porque eu fico até hoje, né, eu faço isso, né? Eu fico cronometrando lá e eu fico dizendo, agora vai acontecer, tal. Eu sei quanto tempo falta para acabar um filme também, porque quando dá o ponto de virada 2, se o filme tiver 1h30, faltam 15 minutos para acabar o filme. Se o filme tiver 2 horas, então você consegue controlar isso. Por quê? Porque é um estudo, tá ali feito. E aí leva-se a questão, mas isso não limita a criatividade da pessoa? Não, liberta. Só que liberta se ela já está pronta para aquilo. Antes, para você começar, você tem que escrever sem se preocupar com isso. Você tem que ganhar amor pela escrita. É exatamente, se quiser usar uma metáfora, assim, você pega um moleque, você pega um Neymar da vida, que o cara é um grande talento. Só que primeiro, ele tem que jogar lá no campinho lá dele. Ele tem que tomar um amor por aquilo. Depois que ele está pronto, aí você começa a ensinar para ele esquema tático. Você corre e tal, você corre, vai e volta tal, você planeja ele. E aí ele se torna um grande jogador. É a mesma coisa, Você pega um cara que ama escrever, ensina ele a estruturar aquilo. E aí liberta, porque ele não se perde, ele se foca. E quando a gente foca, aí é o caminho do sucesso. Bom, eu não estudei assim tanto quanto o Dracon falou, assim, na verdade eu sou designer, né? E resolvi um dia que eu queria escrever também, assim, quando eu era moleque eu queria fazer quadrinhos, queria fazer HQ, eu queria contar a história de alguma forma, né? Tanto é que eu falei que Paladino quase virou uma HQ, mas era muito desenho, eu falei, não, deixa eu escrever primeiro. Mas assim, uma coisa que foi muito legal é que eu fiz o curso do Eduardo Spohr, né, da Jornada do Herói, onde ele fala, né, sobre o campo, sobre o Vogler, enfim, foi uma literatura muito legal, e que eu achei engraçado porque durante o curso eu fui vendo o quanto que eu fiz aquilo meio que sem querer, porque justamente até no curso a gente fala disso, como é uma coisa que é da história, ou seja, isso foi estudado, pesquisado, teorizado pelo campo, já é uma coisa tão cultural que você acaba fazendo aquilo mesmo sem perceber, né? Você está contando uma história onde tem um herói que está num mundo comum e aí acontece alguma coisa que chama ele para aventura, ele encontra um mestre e tal. Isso acontece tantas vezes nos filmes, nas histórias que a gente vê, quadrinhos, cinema, o que for, que no meu livro eu acabei fazendo aquilo mesmo sem ter tido essa formação, né? Mas é claro que após, assim,
conhecendo, sabendo aonde procurar, que eu comecei a ler livros sobre o assunto, e isso me fez revisar o livro inteiro, assim, tipo, antes de publicar, entendeu? Eu comecei a mudar o final, descobri que, pô, o herói... É importante o herói aprender alguma coisa, tem que ter um motivo, né, para a jornada, para aquela história estar acontecendo, não é só simplesmente viver uma aventura, tem que ter uma aventura, mas tem que ter um propósito, né, para aquela aventura estar acontecendo, né. E foi muito legal como que isso enriqueceu, na minha opinião, enriqueceu muito. Era um livro antes e um livro depois de eu ter adquirido esse conhecimento, entendeu? E agora, daqui para frente, voltar a estudar, continuar estudando e aprimorando cada vez mais, entendeu? Então, só tenho essa experiência de um livro, mas com certeza é a primeira experiência que agora vai evoluir com o tempo. Tudo fica mais fácil, né? E, aliás, quem quiser, antes do Luiz falar, aqui também, que o Marcelo falou muito do Campbell, Vogel, são escritores, os livros estão por aqui também, tem o Poder do Mito aqui, que é do Joseph Campbell também, que vale muito a pena ler, não só para quem quer escrever, mas para quem curte filme, curte ler, gosta mesmo, tipo, gente, eu, sei lá, sou economista, mas eu amo cinema, então é legal porque você consegue ver um pouquinho a mais, você vai além, você lê nas entrelinhas, você vê a mais do que simplesmente as cenas em movimento. Então vale a pena dar uma olhada também. Completa aí, Len. Eu não tive nenhuma experiência teórica com o livro. Não li nenhum desses livros, não participei de curso. Infelizmente, que eu acho que teria me ajudado muito, porque teria facilitado muito a minha vida, foi na prática. Eu fui escrever meu primeiro livro, publiquei, aí foi em 93, né, como eu tinha dito aqui, eu tinha 18 anos, sem nenhuma experiência de vida. E quando chegou em 94, 95, eu fui dar uma lida nesse livro e eu percebi que ele estava muito fraco, e faltava muita coisa. Então eu comecei a mergulhar, a ler mais, procurei aprimorar, e aí eu desenvolvi um negócio chamado autocrítica, que é uma coisa muito importante para a gente criar uma história minimamente aceitável, porque é você desconfiar da própria vocação, desconfiar do texto. Será que esse texto está realmente bom? Eu estou gostando muito, mas será que ele está bom de fato? Que tem uma coisa tão subjetiva ali no meio, né? E a gente está tão ligado àquele texto, falta essa objetividade. Então eu fui aprimorando essa autocrítica, fui ao longo dos anos tentando cada vez mais, eu continuo fazendo isso, tentando melhorar cada vez mais. Eu não me acho um grande narrador, entendeu? Até porque nós somos precedidos por tantos grandes escritores, né? Tem tantos livros fantásticos na literatura universal, né? Na literatura brasileira também, aqui mesmo, né? Na livraria tem tantos. E é até ridículo se eu chegasse aqui e falasse, eu sou fantástico, né? Eu sou um grande escritor. Não, eu sou um escritor razoável, assim, né? Eu gosto dos meus livros, tem gente que gosta, mas eu percebi também que essa autocrítica da minha literatura acabou se refletindo na minha própria vida. Então é uma coisa boa você ter uma crista não muito alta e na prática, esse olhar autocrítico, procurar melhorar sempre o seu texto. E a desenvolvendo a técnica, no meu caso, se deu na prática, né? Eu fui escrevendo e fui aprendendo na marra, sem nenhuma orientação, não conhecia nenhum escritor, nem sabia que existia oficina literária, não sabia nada. Naquela época não tinha essas informações disponíveis como se tem hoje, né? Era um mundo sem internet, sem esses contatos, todas as pessoas não se falavam. Mas eu acho que essa questão teórica é muito... Eu acho que tendo essa possibilidade de fazer esses cursos e ler esses livros, eu acho que pode ajudar bastante. O nosso de 11, 12 anos que não sabe quantos anos tem, ele deve estar se perguntando, já teve mundo sem internet? Olha, eu juro por esses cabelos aqui, pela minha sanidade mental, que não existia celular, não existia internet, tinha um telefone em casa que era fixo de disco. Não, e olha só, mistério. Ficha telefônica. A linha custava uma fortuna. Ficha telefônica é tensa. Era muito caro, tá vendo? Olha, era um mundo que eu não sei como a gente conseguiu chegar até lá. Tinha empresas que
vendiam, não, que era especialidade em vendas de telefone. Custava, acho que, coisa de, hoje em dia, seria que 10 mil reais cada linha. Era absurdo. Era uma coisa assim. E quando você conseguia, ainda por cima. Alugavam, verdade. Meu pai, quando morreu, uma das heranças que ele me deixou foi uma linha telefônica, que eu vendi. Sortudo era quem estava ali. Medo. Gente, vamos mudar de assunto, porque senão a gente vai sair daqui. Então, pelos meus cabelos brancos, que são vários, entendeu? Eu falo assim, como assim? Você quer fazer mais uma pergunta? Então vamos lá. Para vocês três, que dicas vocês poderiam dar para um adolescente que está querendo começar a escrever? Acho que a primeira coisa é ler muito. Eu acho que isso você já faz, pelo que eu andei conversando com você. Acho que tem que ler bastante. E assim, não só ler, mas ver muito filme, seriado, quadrinho, tudo é referência, assim. Acho que tudo é importante. E também praticar, assim. Começar a escrever, aí a primeira história não vai sair legal, mas faz a segunda, faz a terceira. Eu tenho um monte de arquivo no meu computador lá, de ideias que eu comecei e tá lá parado, então eu acho que não devo ser o único. É isso, praticar e começar a fazer. E dá pra sua mãe ler, dá pro coleguinha ler. As opiniões dessas pessoas mais próximas são importantes. Antes de começar a dar para outras pessoas e tal, acho que é bem legal começar por aí, tá? Viu como ele é profissional? Um mês de carreira já fala... É isso aí que ele falou mesmo. Você tem que ler bastante e você tem que escrever. No teu caso, aí sim, você não tem que se preocupar com técnica, tem que se preocupar com nada, só escrever. E pira mesmo, faz fanfic, cara. Pega os personagens que você não gostou e faz. Eu fiz muito, fazia lá Street Fighter, o Felon pegava Chun-Li, fazia umas doideiras todas lá, aquelas fanfic, você pode viajar, fazer do teu jeito. Faz mesmo, pega os teus personagens que daí depois você começa a criar os teus próprios, né? É uma coisa que cresce. Que no fundo realmente é isso, é ler e praticar. Lembro até de um amigo meu que é recente, faz pouco tempo ele veio falar comigo. Aí me achou lá na internet, ele, cara, quanto tempo, né? É verdade, a gente jogava futebol, né? Ele, cara, queria falar contigo, eu tô com uma ideia aqui e eu queria, que eu fui assaltado, isso me deu uma ideia de escrever um livro. Aí, legal. E aí, eu queria escrever contigo o livro, em parceria. Pô, maneiro, né? Aí, o nome do cara é Marcelo. Ofereceu a você uma oportunidade. Isso. O nome do cara é Marcelo Comida. Ele era comida porque ele parecia o slot do Goonies, lembra? Comida. Aí era Marcelo Comida. Aí, a comida veio com esse papo aí, vamos escrever um livro junto e tal. Eu falei, não, cara. Aí, ele, mas por que não? Porque não me interessa escrever um livro com você. Ele, pô, mas por que não? Porque eu já tenho uma carreira, eu já tenho que escrever os meus livros, já é muita coisa pra mim agora, junto que eu tenho que fazer. Aí, ele, tá, mas então me fala aí, o que eu preciso fazer pra eu botar a minha ideia e desenvolver um livro? Aí, tu quer que eu explique pela internet 4 anos de faculdade? Aí, ele, não, só me dá uma dica. Eu virei e falei pra ele, tá, qual foi o último livro que você leu? E aí ele falou, o último livro que eu li foi a biografia do criador da Indy Ouro. Aí eu falei, tá, mas qual foi o último livro de ficção que você leu? E aí ele falou, bom, eu não tô muito bem lembrado agora, porque faz um tempinho que eu não leio ficção. E eu falei pra ele, comece por aí. Foi o início, né? É isso. Nada a acrescentar, falaram todo brilhantemente. Exatamente, ler, praticar e pirar. Exatamente, pirar. Escreve, coloca tudo que for no papel e depois, quando essa criatividade ela sai, a criatividade ela não tem controle, né? É uma coisa incontrolável, ela sai e aí depois você começa a dar aos poucos, com o tempo, você vai dando um acabamento ali, colocando alguma ordem naquilo. É isso, e ler bastante e aproveitar a vida, ter contato com as pessoas, procurar observar as pessoas, conviver, para você poder aprender como são as pessoas. A multiplicidade humana é uma coisa fantástica, né? Como as pessoas são diferentes, e você tentar apreciar isso, a gente conseguir apreciar a diversidade humana é fundamental, eu acho, para você poder colocar isso de uma maneira
bacana nos livros, né? Pra gente não ficar escrevendo só sobre a gente. Porque muitos desses escritores chatos, que a gente estava falando aí, que você falou da lista, que ficam chatos, só escrevem o que eu chamo de literatura. Que eles falam muito de eu, então tem alter ego, tem muita coisa, exemplo, que eu quis dizer, porque a minha vida serviu. Porque só eles entendem. Só eles entendem, aí vende 10 exemplares, que é pra ele, pra pessoa dele, né? Pro eu dele, enfim, é isso, né? É isso que acaba acontecendo, né? Existe uma literatura muito que a gente chama de literatura autorreferente, que é eu sou o centro do mundo. E isso é muito comum na ficção que eles chamam de literatura, né, com letras maiúsculas, é muito comum isso. E aí acaba que quando surgem livros como Sete com Dragões de Éter, Paladino, que são livros criativos, essa rapaziada acha que é literatura menor. Mas eu acho isso, observar e viver intensamente a vida, eu acho fantástico, fundamental. Com responsabilidade. Com responsabilidade, claro. Com responsabilidade. Claro. Rapazes, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Gente, palmas pra eles.